Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Uma dose de esperança com essa enfermeira maravilhosa, Isabela Rebouças Silva. Ela vai contar um pouquinho sobre ela. Oi, tudo bom? Tudo bem? Cara, muito feliz de você estar aqui. Eu também. Poxa, obrigado aí por ter atravessado o Rio de Janeiro para ter chegado aqui. E nessa época, né, de dezembro, é uma época que... É um trânsito, né, menino? Pois é. Deslocamento daqui até a outra esquina já tá tudo parado, né? Eu não tô mais acostumada com isso, sabia? É, né? Porque Ilhéus é tudo pequeno, então para você ir para um lugar para o outro é rapidinho. E aqui não. É metrô, ônibus, confusão, Rio de Janeiro, caos, todo mundo indo e vindo, né? É verdade. Ela é do Rio, é um pouco da Bahia. Explica um pouco como que surgiu essa mistura maravilhosa aí. Então, eu nasci em Ilhéus, né? E aí, muito nova, me mudei para Salvador. Fiquei morando até os 10 anos de idade em Salvador. E aí, minha mãe fez a prova para o concurso da UERJ. E passou, assim, sem botar nenhuma expectativa. A gente estava de férias no Rio. Ela falou, vou fazer a prova. E deu certo, a gente veio para cá. E aí, a gente se mudou. Fiquei até os 21 anos morando aqui. E aí, na pandemia, falei, vou fazer faculdade fora. Coloquei meu Enem para Ilhéus de novo, né? E voltei para Bahia e tô lá, morando lá. Calma aí, deixa eu respirar. Eu vou tomar uma dose de esperança. Ela falou na pandemia. Calma aí, porque na pandemia ficou todo mundo trancado, né? Como eu também, e todo o mundo inteiro. Como assim na pandemia você saiu para ir para Bahia? Calma aí. Vai, toma. É a dose de esperança. Uma dose de esperança. Conta aí para mim. Então, como que aconteceu isso, né? Eu tava, na época, num relacionamento muito abusivo. Então, era um relacionamento onde a pessoa me controlava em relação a tudo, sabe? Minhas redes sociais, a minha vida. Eram várias brigas que demoravam muito tempo, muita humilhação. Então, eu saí disso totalmente perdida de mim. Num estado, assim, de revolta, sabe? Com a vida, com todo mundo. Então, eu tava naquela, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? Uma pessoa que eu amava tanto, que eu queria tanto construir uma vida, fez isso comigo? Por quê, sabe? E aí, nisso que eu me vi perdida, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para me encontrar de novo, para me achar. E eu acho que o meu plano, né, era que se eu saísse daqui, eu poderia ter uma chance de começar do zero. Eu poderia ir para um lugar onde ninguém me conhece. Que era o que você queria, né? Começar do zero. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19 anos. E o seu namorado na época tinha quantos anos? Ele tinha 23. Ele 23, um pouquinho mais velho. E eram quanto tempo de namoro já? Foi um ano e pouquinho. Bastante. Pouco tempo até, né? Parece pouco tempo, mas na prática, quem vive um ano, dependendo da intensidade... Não, e foi muito assim, a mãe dele tinha falecido, então isso meio que uniu, sabe? Muito. E aí a gente começou a meio que morar junto e dividir várias experiências. Eu ia me mudar para Ilhéus com ele. Com ele. Eu já ia começar uma vida de casada. Aí você foi sozinha. Fui sozinha. Não desisti, não. Você foi, mas foi sozinha. Tomou uma decisão. Falei. Foi muita ousadia, né? Que legal, né? Hoje em dia tem muita gente que tem dificuldade de ter ousadia, né? Eu costumo falar que nós precisamos, eu falo para mim isso também, sair do barco do medo e entrar no barco da ousadia, né? E não é fácil, porque é um salto de fé. Você dá o passo para depois vir o chão, porque você está com receio do novo, né? O novo a gente não sabe, né? O futuro como vai ser. Então você é corajosa, né? Mostrou que você é corajosa, uma mulher que saiu do Rio de Janeiro e foi para Ilhéus. E como que foi esses primeiros passos? Porque você ficou longe das suas irmãs, da sua mãe. Você foi sozinha, assim, com uma mochila? Não, foi uma mala de 23 quilos. E muitas, e muitas caixas. 23 quilos. Fui sozinha. Fiquei o primeiro tempo... De avião? De avião, Porque de ônibus é um dia de viagem, né? Fui de avião e aí cheguei lá, era a casa do meu avô, a casa onde minha mãe foi criada. E ainda tinha isso, era um casarão. Tinha esses laços afetivos, né? Legal. E meu avô faleceu na casa, menino. E eu mesmo? ficava lá, às vezes, naquele estado de ansiedade, né? Quando a pessoa tá com a cabeça meio assim. O que eu fiz, né? Assim. Eu ficava assim, meu Deus, eu tô aqui na Bahia sozinha, sem família, sem nada. O que eu tô fazendo na minha vida? Mas foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. Não, e depois que você chegou, você foi colocando a cabeça no lugar, e aí você começou a pensar o que você ia fazer. E aí, como que foi que surgiu a enfermagem, né? Porque aqui no Rio você não trabalhava, né? Não. Eu tinha acabado de sair do ensino médio.
E aí eu fiz o Enem na pandemia. Eu ia pra lá pra fazer medicina, né? Porque a nota de corte era um pouco mais baixa do que no Rio. E aí, no primeiro Enem, eu coloquei a minha nota. Minha mãe já sabia o relacionamento que eu tava passando, então ela me apoiou muito na minha decisão e falou, vai, se É joga. uma forma de salvar a vida também da filha, né? Porque Com a mãe fica certeza. preocupada, porque A mãe muita sabe, gente... né? E muita gente, hoje, você que está vivendo isso em casa, né? Muita gente está vivendo essa situação hoje e acaba em morte muitas vezes, né? Acaba em situações mais graves e muitas pessoas conseguem sair, como você saiu. Se você tem alguma vontade, algum sonho, se joga. Se joga porque você nunca sabe o que pode acontecer, o que você pode conhecer no meio. E, assim, a vida é muito grande. Sim. Cara, uma coisa que eu aprendi, que eu vejo todo dia na minha profissão, é que a vida é cheia de possibilidades, sabe? E às vezes a gente se limita muito numa caixinha. A gente tem muito medo de arriscar, de ser ruim nas coisas, sabe? Quando você vai tentar a coisa pela primeira vez, aí você fala, não fui tão bom, vou parar aqui. Só que quando você para, você fecha a porta para tudo de bom que você pode desenvolver dentro de você, para os encontros que você pode ter, para as coisas que podem nascer daquilo. Então, acho que o meu conselho é esse. Se você tem alguma vontade, se você sente que é isso que você deve fazer, vai atrás desse sentimento, confia e se entrega. Muito interessante o que você falou, que quando você para, você tranca a porta da evolução. Isso aconteceu comigo também, né? Foi. Eu passei por isso, porque quando eu fui fazer palestra, né, que eu sou palestrante, a primeira palestra foi na Polícia Militar. E eu começava às 14h. Aí eu fui com a minha equipe, o cara que passava os slides e tal. E aí eu estava assistindo as outras palestras, e aí a pessoa que organizava a palestra falou assim, ó, você vai entrar 14h, a gente vai ter um coffee break e depois você entra. Por mais que eu tenha essa história de ator há muito tempo, eu tenho DRT, eu estou com 50 anos, comecei com 16 anos a fazer curso de teatro, ter essa experiência de relações públicas, de eventos, de lidar com pessoas. Saber se comunicar. Sou um cara muito bem na comunicação, porque eu faço isso há muito tempo. Eu costumo falar que a prática é a mãe da perfeição, né? Então, de tanto eu praticar, igual dirigir. No início, passava a primeira, passava a segunda, pensava em cada marcha. Hoje, eu nem penso, né? Você vai no automático. Né? Então, hoje, eu tenho esse lado da comunicação, mas mesmo assim é uma palestra. Eu já fiz curso de palestrante, de inteligência emocional, já fiz vários cursos, já gastei mais de R$100.000 em curso de capacitação, de perfil comportamental, de inteligência emocional, de palestrante, de business, assim, como que você se comporta numa reunião, né? Que o corpo já fala antes de você falar, né? O corpo fala, linguagem corporal. Depois a gente vai falar sobre isso, do reiki. A imagem, né? Tem isso também, sabia? Tem, imagina. A luminosidade do lugar, se você olhar para um hospital é um ambiente tem tudo para levar você para, de fato, a insanidade, né? Insanidade, a parede branca, a luz branca, é frio, a pessoa já tá naquele estresse emocional e entra naquele ambiente. Laboratório, né? Um ratinho de laboratório. É verdade. Quando eu ia no hospital ver febre, alguma coisa assim, gelado, tudo gelado, as paredes brancas, aquelas roupas, né? Todo mundo padrão, né? Todo mundo com a mesma roupa. Tanto que você vê uma pessoa lá, quando você vê a pessoa na roupa, é você? É você? Sim. Ele parece uma pessoa. Aí eu estava falando. Aí nisso, cheguei na palestra e eu estava esperando a minha vez. Eu falei, poxa, vai ter o coffee break, eu vou respirar mais um pouquinho e vou entrar em campo, né? Coisa. Sim. Aí o apresentador me chamou antes do coffee break. Ixi, atrapalhou todo o seu plano. Todo o meu plano foi por água abaixo, né? Tem o plano A e o plano B é fazer o A dar certo, né? Aí eu falei assim, aí ele, Sandro Barros, eu olhei. Vixe, sou eu! Falei, cara, e o coffee break? Tipo, e o cafezinho aqui do lado. Aí ele, Sandro Barros, eu levantei, minha perna parecia 2 bambus, assim. Mas tremia, mas as pessoas não percebiam, né? Mas a minha perna estava tremendo. Aí eu porque aparecia só daqui para cima? Não, é porque realmente era tremia muito assim de nervoso, assim, de estar subindo no palco e tal. Sim. Mas as pessoas não percebiam, eu estava de calça e tal, mas tremia. E aí nisso eu olhei pro cara que estava comigo e falei, cara, vai colocar os slides.
Aí subi e tal, e eu não sabia mexer em nada, nem para passar os slides, nada. Aí eu me vi totalmente perdido no palco. Sim. Aí quando eu olhei para a plateia, tinha 200 policiais de farda, olhando para mim, esperando eu começar a palestra. E aquela cara de policial, sério, né? Aí eu olhei para eles e falei assim, pessoal, me ajuda aí, como que passa esse slide? Aí eu comecei a ganhar a plateia assim, sabe? Colocando eles para participar comigo. Eu falei, eu juro, eu nunca peguei nesse controle, cara. Eu não sei nem mexer nesses slides. Como que é? O pessoal, peça à direita, peça à esquerda, vai lá. Eita. Aí eu comecei a trazer a plateia para mim, aí eu comecei a ler os slides, e depois de 5 minutos, cara, eu já estava rindo, contando piada, tal. E depois dali, eu nunca mais tive esse nervosismo. Então, o que eu falo para você, né? É medo do novo, medo de arriscar, né? A gente precisa não paralisar, a gente precisa avançar, né? Avançar é a missão. E aí, hoje eu faço várias palestras, igual o podcast. A primeira vez que eu fiz um podcast, nossa, eu tremi pra caramba também. E depois eu comecei a soltar, fiquei mais à vontade, esqueci das câmeras, que é um bate-papo, né? É um bate-papo. E às vezes no bate-papo você solta coisa que fala, cara, que maneiro que aquilo que eu falei, né? Aquilo que eu falei, às vezes, pô, eu nunca imaginei sair com uma dessa, né? Sim. Então, é muito legal o podcast por causa disso. Num podcast, eu demorei, mas quando eu fiquei à vontade, eu criei uma frase, eu falei assim, que usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. E é verdade, né? As pessoas, elas vão atrás de uma felicidade usando alguma substância e, na verdade, quando passa a onda, né, ela tá pior do que... É uma fuga, né? Quando eu acho que a gente, que é jovem, por exemplo, nesse ambiente de faculdade, a gente normaliza muito... Normaliza muito. Cigarro, maconha, bebida, álcool. E é quase como se você fosse alguém distinto da realidade se você não usa, né? Então, como assim você tá aqui? Como assim você tá aqui, você não tá fumando, não tá bebendo? Como é que você consegue socializar? Porque acaba virando um meio de socialização, né? Sim. Um barzinho, alguma coisa assim. E eu acho que, assim, eu senti muito isso... Contextualizando, eu fiz um ciclo de 21 dias no Reiki, onde a gente fica sem beber e sem fumar, né? E sem frequentar ambientes. Acho que eu vi isso no seu Instagram, né? Depois você faz o seu Instagram para o pessoal, né? É @Isabela Rebouças, com 2 S no final, pode seguir lá. É. E aí eu fiz esse ciclo de 21 dias. E aí isso meio que abriu meu olho para muita coisa. Primeiro, por que a gente precisa tanto de bebida para se sentir à vontade? Tipo, a graça da vida tá aqui, tá em ver ela, em admirar, em ouvir, sentir. E às vezes a gente trata a vida como se fosse nada. A gente acorda sem propósito, dorme sem propósito. A gente vai vivendo sem sentir, sem ouvir, sem perceber. E eu acho que a vida ensina. Então, quando você abre o olho para esse despertar, né, da consciência, Sim. de olhar a vida como uma professora. Qualquer pessoa que te cruzar o seu caminho vai estar te ensinando alguma coisa, vai estar te falando alguma coisa. O lugar, alguma coisa que você ouviu, uma música no rádio, uma frase de alguém, vai estar te transmitindo algo que você precisa às vezes. E às vezes a gente vai seguindo a nossa vida como se tivesse de olho fechado, né? E a gente precisa da bebida, do álcool, da maconha, de não sei o quê, para se sentir à vontade com a gente, com a nossa pele, com a nossa vida, né? É verdade. Então, acho que isso acontece muito. E aí... meio que vai se perdendo, né? Vai se perdendo o sentido de estar aqui. Não, é verdade. Não, e eu me lembro que muito tempo atrás eu fui viajar de ônibus, eu tinha, tô com 50, eu tinha 20 e poucos anos. Aí tinha uma moça meio camponesa, assim, com um chapéu de camponesa, tinha uns 60, 70 anos. Ela olhou para mim e falou assim, meu filho, entre fé, amor e esperança, qual é a palavra mais importante? Fé. Aí eu falei assim, amor. Aí ela falou assim, não, esperança, porque sem esperança você não tem nem fé e nem amor. É verdade. Aí eu achei muito bacana. Não que a fé não seja importante, ou o amor não seja importante, mas sem esperança, sem aquela dose de esperança, você não consegue avançar. Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação,
promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. E hoje você está em que período de enfermagem? Eu estou no 5º período. Mas já está fazendo estágio já? Estou fazendo estágio agora no hospital mesmo. Isso que você falou de pedir a Deus é uma coisa que realmente eu tenho sentido muito ultimamente. Porque eu sempre tive muito essa questão da fé, né? Minha mãe sempre foi... a gente é messiânica, uma religião oriental. Então, a gente sempre cresceu dentro disso, né? Da fé, de confiar. E ela foi uma mulher que criou 3 meninas sozinha. Então, assim, a gente foi criada quase na lei da base da atração, sabe? Sim. A gente chegava no final do mês, não tinha dinheiro para pagar as contas, ela falava, não, vai dar certo, vai aparecer um trabalho, vai acontecer. Isso. E ela tinha tanto isso que você falou, né? Da esperança, de que as coisas iam dar certo, que as coisas realmente davam certo. Só que eu, pequena, eu olhava e falava assim, gente, eu acho que não bate muito bem, não. Como é que pode, final de mês, não ter dinheiro e só confiar que as coisas vão dar certo e dar certo? Então, meio que eu cresci nisso, isso que você está falando, né? De confiar, de pedir, de entregar. É realmente, acho que quando a gente não tem essa fé, é muito difícil falar isso para a pessoa e a pessoa aceitar. Verdade. Sabe? Só que quando você começa a fazer esse exercício de vou entregar mais, porque às vezes a gente reza, pede a Deus para cuide do nosso problema, Sim. mas não dá nem tempo de Deus resolver, já pega o problema de volta. Sim. E já tá aqui se preocupando, meu Deus, isso e aquilo, isso aqui, vou planejar. Só que quando a gente entrega verdadeiramente, confia e coloca a nossa fé absoluta de que as coisas vão acontecer, de que as coisas, tudo que acontecer, seja bom, seja ruim, tá no plano, tá em outro plano, tá no plano divino, a gente confia, né? Entrega. Sua mãe teve fé, né? Teve fé. Fé é certeza, né? Do que vai acontecer, mesmo você tendo dúvida. Eu costumo falar que ao falar, né? Ao falar, você já está criando uma atmosfera para dar certo. Com certeza. Eu não falo mais hoje, antigamente eu falava, eu estou morrendo de fome, estou morrendo de cansado, porque virava um mantra. Então eu estou muito cansado, estou com muita fome. É o meu último mergulho, não falo. Mais um mergulho. Eu tenho o maior cuidado, porque eu sei que o universo tem ouvidos, eles entendem, né, o que a gente fala, e eu tenho que ter essa responsabilidade, né, com o que sai da minha boca. A força da palavra, né? A força da palavra, é muito importante isso. E muita gente vai repetindo o que os outros estão falando, né, e acaba reproduzindo algo que não quer para a nossa vida. Eu fui na peça do Sérgio Malandro, que, poxa, ele é meu amigão, cara. Um beijo, Sérgio. Um beijo para sua mãe. Eu fui lá na peça dele e ele falou a diferença de problema e obstáculo. Qual que é? Problema é quando a pessoa está no hospital, você é enfermeira, você sabe disso. A pessoa está em estado terminal, ou a pessoa perdeu uma perna, essa pessoa está com problema. Agora, o obstáculo é coisas da vida. Tem que comprar um celular novo, consertar o carro. Esses são obstáculos, né? Então, agradecer mais, reclamar menos, porque o universo dá mais do mesmo, né? Então, se você ficar reclamando, você vai receber aquilo, entendeu? E como que é essa sua experiência do reiki,
do reiki, da yoga. Eu vi umas fotos. Coloca umas fotos da Isabela. Eu conheci a Isabela no voo. Outro patamar, cara. A gente estava em outro patamar, estava num voo. Eu recebi um prêmio da ONU lá, vim todo feliz, e ela também estava toda feliz. E a gente se conheceu. Olha, que isso, cara. Explica essa cachoeira aí pra mim. Cara, no Parque Nacional da Tijuca. Carioca eu não conheço. Tem que ir lá, tem que ir lá. E a primeira cachoeirinha, a cachoeirinha do Tunai. Eu acho que essas experiências com o hospital me fizeram despertar, assim, pra minha vida, sabe? Às vezes, eu sentia exatamente isso que você está falando. Que eu me queixava muito dos meus problemas. E às vezes eu ficava naquela, meu Deus, isso aconteceu, meu Deus, eu tô aquilo. E aí eu comecei a ter esse estágio no hospital e eu comecei a ver, de fato, o que é a morte. O que é a morte, o que é a doença. Viu e de às perto, vezes, né? vi de perto. Cara, eu preparei um corpo depois de morrer. Logo depois. E é meio chocante, porque você entrar numa sala, é uma sala que a gente chama de sala amarela. E é a sala de urgência, né? Então, os pacientes, eles estão desacordados ou inconscientes. Então, é uma sala onde tudo precisa ser feito muito rápido. E é uma sala onde tem muitos pacientes que ficam em queda, né? Então, a gente está fazendo curativo em um, curativo em outro, aquela falta de suprimento e tudo mais. E naquela correria do dia a dia. E aí, ao mesmo tempo que você está fazendo um trabalho, né? De curativo, de banho no leito e tudo mais, você fica observando o monitor de outros pacientes. E aquele paciente ele já estava com o quadro bem oscilando. E aí a técnica ela tinha falado, olha, ele vai cair, né? Porque a gente fica falando... Cair é morrer, né? É isso. Porque quando a saturação, quando a oxigenação vai alterando. E aí a gente estava fazendo um outro curativo de um paciente com uma úlcera muito grave. E aí o paciente morreu. A gente faz, depois que ele morre, né, o preparo do corpo pós-óbito, porque começa a sair vários líquidos, né? Pelo nariz, pela boca. Depois do falecimento. Depois do falecimento. Então, a gente faz o tamponamento, que é colocar bastante algodão e colocar a pessoa num saco, né? Que vai pro necrotério, com a identificação. E aquele momento meio que abriu muita coisa para mim, porque quando você... Quantas coisas a gente vive e não se dá conta disso, né? Não, e pensar que você vai terminar ali. Porque essa é a verdade. A gente foge dessa verdade, mas a gente vai terminar... É um ciclo, né? Nasceu, cresceu, amadureceu e Só que morreu. a gente tá aqui vivendo meio que num piloto automático, sem saber, sem nem é que saber, é perceber que a morte, que a doença, é meio até triste falar disso, mas eu acho que tem um lado bom também, saber que elas estão tem um ali. fim, né? Porque quando você sabe que tem um fim, você começa a dar valor para o que tá agora, para o que tá vivo. É verdade. Porque quando eu escrevi naquela etiqueta que eu coloquei no peito dele, que era a data de nascimento e óbito e o nome, né? Quando eu escrevi aquilo ali, eu pensei, cara, um dia vai estar aqui o meu nome, a minha data de nascimento e a minha data de óbito. E morrer, eu sei que eu vou morrer, mas tem que ter algum sentido. Essa vida, esse momento agora que eu tô aqui, tem que haver algum sentido. Sim. Porque eu não quero só ser um nome, eu não quero só ser uma data de falecimento. O que eu vou deixar quando eu sair daqui? Melhor do que viver a vida é se sentir vivo. Se sentir vivo. Né? Por que a gente está aqui, né? Para levar a mensagem para a pessoa que está assistindo e levar fé, esperança e amor. Imagina se uma pessoa que está assistindo já muda de vida e fala, não, eu vou seguir, eu vou ser usada, eu vou fazer o que precisa ser feito, vou sair desse medo, dessas grades emocionais, né? O que isso significa para a gente? Entendeu? É tudo que a gente está passando aqui, que é a nossa mensagem, né? De fé, de esperança, que você deu um salto, você nova, com relacionamento abusivo no Rio de Janeiro, foi para Bahia, sozinha, com laços afetivos da casa lá, entrou num período de enfermagem, estudar, né? Então, assim, o que mais você encontrou lá quando você foi para lá, assim que te marcou, assim? Você falou assim, não, essa aí eu nunca vou esquecer. Conheci alguma tribo indígena? Você tem uma descendência indígena? Então, meu pai, eu não tenho muito contato, né, com minha parte de pai, mas a minha bisavó era indígena, a minha avó também tem um pouco disso, né? Ela trabalhava com serviço de curandeira, então muito desse conhecimento Cremagem, curandeira. Você vê que tá na família, né? Tá aí. E aí ela tinha muito esse conhecimento das plantas medicinais, né? Dessa parte da medicina natural.
E aí, trabalhando na enfermagem, na faculdade, a gente já fez algumas visitas também a aldeias indígenas, né? Para saber... Na verdade, foi uma aldeia indígena em Olivença, nos Tupinambás de Olivença. E aí, para saber como era o mecanismo de organização, né, do modelo de saúde ali. E é uma coisa muito interessante, porque eu acho que às vezes a gente se prende tanto a essa ideia, né, do método científico, da aprovação científica, mas existe uma ancestralidade gigante, um conhecimento que é absurdo. De plantas, de métodos naturais, de fato, que funcionam, que tem... Que quebra até um diagnóstico. Que quebra diagnósticos e são maneiras complementares, sabe? O diagnóstico não é sentença, né? Não é de jeito nenhum. E, assim, eu acho que, ultimamente, a enfermagem, as áreas da saúde têm se voltado muito para entender essa parte mais social, né? Dessas medicinas alternativas também. Porque a gente entende que essa visão biomédica de, né, entender a pessoa só como uma doença, só como uma consequência da sintomatologia, é muito raso para entender as doenças, principalmente as doenças mentais. Sim. Então, a gente precisa da antropologia, a gente precisa da epidemiologia, de outras ciências para complementar essa visão, Esse né? todo, né? Da cultura. O que é a cultura? O que é a sociedade? Como aquela pessoa, aquele meio que a pessoa cresceu, se desenvolveu, vai influenciar na forma como ela sente dor, na forma como ela percebe o mundo, na forma como ela interage com o mundo, né? Porque a pessoa ela não vai só receber o cuidado, o tratamento. Ela é ativa nesse tratamento. Não adianta nada um médico passar um tratamento, a paciente falar assim, esse médico nem me olhou no meu rosto, nem olhou na minha cara. Eu não vou fazer o que esse médico tá falando, não. Esse médico tá nem se portando comigo. E vai pra casa, toma o chá dela, toma o negócio dela e sai com aquela... Entendeu? Sim. Então, a gente precisa usar dessas outras ciências para se aproximar e poder estar ali fazendo, né, a saúde, de fato, tá entregando isso. E eu acho que você entende isso, que Não, sim, eu trabalho com isso. Eu, na época da pandemia, não sei se eu te falei, eu ficava ligando para 3 pessoas por dia para saber como a pessoa estava, tudo. E a pessoa nem lembrava de mim. Eu falo, não importa onde a gente se conheceu, o que importa é que seu nome está na minha agenda. Então eu te conheci de alguma forma. Uhum. E eu quero saber como você está, se você está com fome, se você está sozinho. Então eu peguei muitos casos assim, que pessoas querendo se suicidar, pessoas que acabaram de perder alguém. Porque a pandemia foi algo assim que machucou muito, né, o ser humano. As crianças não iam para a escola, os casais conviviam mais tempo do que conviviam antes e teve algumas consequências por causa disso, né? Separações, às vezes. Muita gente bebeu mais do que bebia, né? E os professores não tinham mais os alunos para dar aula, os alunos não iam mais para as aulas, as crianças... E a interação social, né? E a relação humana. Então, a pandemia... Vai se perdendo, né? A pandemia machucou bastante a sociedade nesse sentido também, né? E foi... um desafio para todo mundo. Me lembro que eu não saí nem de casa, eu não ia nem na lixeira. É mesmo? Como é que foi essa ideia de você ligar? Eu, na verdade, eu levei a sério, eu vi todo mundo, né? Eu vi na televisão, todo mundo na televisão, lá na Itália e na França, os hospitais cheios, todo mundo morrendo. Uhum. E aí ninguém saía de casa, né? Então eu comecei a estudar. Teve um lado positivo, eu estudei mais, tirei nota mais alta, né, na faculdade. A faculdade de psicologia foi aceita online, porque não era aceita. Foi aceita. Ou parava a faculdade ou a gente continuava online. Aí começou a ter aula online, eu continuei fazendo a faculdade online e eu estudava mais tempo, né? Porque eu tinha que ocupar meu tempo, senão eu ia enlouquecer, né? Alguma coisa. Você viu aquele filme O Náufrago, com a bola do Wilson? Uhum. Então, eu tinha que criar um Wilson. Eu tinha que criar um Wilson, né? Sim. E quando eu comecei a atender, eu colocava um travesseiro. É mesmo? Colocava... Como assim? Tipo, na sua frente? Pra você ir imaginando que era alguém? É mesmo? Colocava o nome de Wilson, botava o travesseiro. Você fez o seu Wilson, Eu fiz o meu Wilson. Eu disse, Wilson, senta aí, vamos fazer terapia. Como você tá hoje, que tal? Para perder o medo de... né? Treinando, entendeu? Para na hora que eu tiver com o paciente, você já estar mais à vontade e tal. Tudo no início me dava um nervosinho, um friozinho na barriga. Primeira live... primeiro podcast, a primeira palestra. É muito difícil, né? É desafiador mesmo, é desafiador. E a yoga te ajuda na respiração, assim, de você lidar, de você... Com certeza.
tudo é respiração. Se A você mente ver, acelerada. A mente acelerada. Ansiedade, o coração começa a palpitar, a gente começa a ficar ofegante, a respiração vem aqui, né, pra cima, então você começa quase como uma respiração pulmonar, né? Você não faz o trabalho abdominal, diafragma. Então, a yoga, ela trabalha isso, mas eu acho que a yoga não é só... Porque hoje em dia a gente tem mais essa área voltada para o físico, né? Sim. Postar as posturas e Sim. colocar lá. Mas a yoga, eu acho que é o encontro com a sua espiritualidade. E antigamente ela era muito ligada a isso, né? Porque você atingir as posições não é uma questão de você fazer uma posição perfeita, mas você entrar em contato com o que tem dentro. Então, é quase como se fosse uma terapia. Você começa a olhar para o seu corpo. É terapêutico. É terapêutico demais. Você começa a olhar para o seu corpo e você fala, nossa, minha cabeça está muito acelerada. Meu corpo não tô conseguindo. A cabeça tá igual um macaco, de galho em galho, pensando. E você não consegue focar, né? Se você não traz a atenção para o momento presente. Nós temos 50 mil pensamentos por dia. Só 4 mil faz sentido. Os outros 46 mil não faz. É só devaneio. É. Tem TDAH, né? Então a mente... Ah, tá. Tem aquela do TDAH, que tem um TDAH que fica desligado, ou aquele que é impulsivo, é agitado. Acelerada, total. É. Sou muito acelerada. Então a minha mente fica muito a todo momento pensando. E tem momentos que ela desliga. Mas esse pensamento constante era uma coisa que me dava um pouco disso da ansiedade. Mas será que na enfermagem não precisa disso, de uma agilidade? Talvez eu acho que... potencializa um pouco. Talvez. Eu acho que o TDAH também é muito criativo. Porque eu tô aqui com você, mas eu tô prestando atenção aqui, no som, não sei o quê. Se alguém alguma coisa tocar, entrar, eu vou me ligar também. Então, eu acho que o TDAH tem as suas qualidades também. Tem o lado bom, né? Tem. E a criatividade também. Você pega tudo no ar. E afinal, você tá morando aonde? E você vai pra onde? E como que tá? E a outra vida, né? como que tá? Então, eu tô... Tá solteira? Tô solteira, mas agora não sei se eu tô muito pra negócio, não. Hã? Eu não sei se eu tô muito pra negócio, não, porque... Mas você saiu de um relacionamento abusivo, né? Depois... mas faz tempo já, 2 anos. Faz 2 anos? É. Já cicatrizou? Minha filha, já morei junto de novo, já quase casei, já aconteceram muitas coisas. Muita coisa. O que aconteceu nos últimos anos, que tem acontecido, né? Eu saí, né, fui pra lá na pandemia, tudo mais, fiquei esse tempo sozinha, só que eu sempre fui uma pessoa, assim... viciada em amar. Ia me jogando no amor, naquela... Gostava muito de estar na paixão, né? Sim. Hoje em dia, eu acho que eu reconheço isso como uma fuga. Sim. Porque você acaba querendo projetar muito no outro, né? Procurar no outro. Aí olha menos pra você... Não desenvolve as coisas que tem em você, vai se metendo em relacionamento, atrás de relacionamento, não para ficar sozinho. Sim. Que acaba sendo um pouco Você tá disso. quanto tempo sozinha? Eu tô... Cara, 1 ano e pouco. Sozinha? Sozinha. Sem relacionamento? Sem relacionamento. Pois é. E morando na Bahia? Morando na Bahia. E veio passar o Natal, o Ano Novo? Tem uns romancezinhos, assim, de férias, né? Mas nada assim. Aí você veio pro Rio pra ver a família e tal, e vai voltar pra Bahia. Foi. Porque você estuda lá, né? Eu estudo lá. Não é online, não, presencial. Não, é presencial mesmo. Eu estudo na UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Aí você volta dia 5 de janeiro, né? Você falou, acho. Não. Vou pra Chapada Diamantina. Cara, eu acho que eu não conheço Chapada. Não conhece? Acho que eu não conheço. Sóbrio eu sei que eu não conheço. Mas doidão, eu acho que de repente eu fui. É mesmo? Eu não lembro, Você usava? Usar aí, rapaz. Conta Tudo, pô. É mesmo? Rapaz. Eu usava... Foi assim que você... foi assim, Eu usei 20 anos, dos 17 aos 37, todas as drogas que você pode imaginar, né? Comecei com a bebida, depois foi a maconha, a cocaína, o êxtase, o ácido e fui embora. Tive 3 overdoses, quase morri, né? Você que é enfermeira sabe como que é overdose, né? Chamei a ambulância para mim mesmo. Nunca vi uma overdose, imagina. 3 overdoses e pensei em suicídio. Quase que de fato me suicidei, mas eu tive um despertar. Eu fiz a técnica do espelho sem saber. Hoje eu sei que existe a técnica do espelho. Eu fui na frente do espelho e tive um diálogo interno comigo mesmo, entendeu? Qual foi, Eu olhei para mim e falei, Sandro, você tá com o pé na cova.
e você precisa decidir agora. Ou você vive ou você morre. Eu tentei dialogar comigo, eu tentei argumentar comigo mesmo, mas eu falava comigo. Falava, não, é agora. Você quer viver ou você quer morrer? Se quiser morrer, continua do jeito que está. Se quiser viver, tem que parar com tudo agora. Mas tudo não, eu vou continuar com isso, vou continuar com... Não, tudo. Tudo. Cigarro, cocaína, maconha, tudo. Um abismo leva outro abismo. E aí eu dei um all-in, né? Como que se fala no jogo, né? Eu dei uma voadora emocional em mim mesmo, né? Podemos dizer isso. E aí eu tomei uma decisão. O sucesso é uma decisão. Viva quem viver, morra quem morrer, que eu ia ser o cara mais sóbrio do planeta. E eu tô há 13 anos sóbrio. Cara, que incrível! E eu nunca tomei remédio, nunca fui internado e nunca recaí. Então, de 100%, 3% consegue, 97% não. E 3% que consegue, ou toma remédio, ou recai, ou vai internado. E eu nunca fui. Então, nunca fui internado, nunca tomei remédio. Como é que foi, tipo, esse processo? Aí tá sendo, né? Eu tô há 13 anos sóbrio. É porque é sempre, né? Mas assim, eu não sinto mais vontade nenhuma. No início você sentia? Eu vi que a sobriedade é um estilo de vida, vai além de parar de usar, sabe? Eu coloquei a sobriedade e a positividade como 2 pilares da minha vida, né? Se você colocar assim 10 milhões de dólares e a sobriedade, eu vou na sobriedade. Ah, vamos ali viajar com o Brad Pitt, é sobriedade. Sobriedade. Vamos ali de avião para Dubai com tudo pago durante um mês. Sobriedade. Então, assim, é inegociável. Então, a sobriedade virou meu DNA, virou minha base. Eu criei uma empresa. Hoje eu criei uma empresa chamada Independência Química, que eu ajudo as pessoas a viverem sem ser dependente do químico, né? E criei o Instituto Sandro Barros, que eu vou começar a ajudar as crianças, né? Eu fiz as palestras sobre isso, porque a prevenção é a melhor solução, evitar das crianças experimentarem as drogas, né? Trabalhar essa consciência, né, no público mais jovem. Criei o Spa da Sobriedade, que é onde o pai quer tratar do filho e não quer internar o filho. E o Spa da Sobriedade é uma residência terapêutica. Precisa de uma enfermeira lá, hein? Vai se formar. Porque o que acontece? A pessoa, muitas vezes, o pai não quer internar o filho e o filho não quer ser internado. Então, passa uma semana comigo. Aí eu tenho um psicólogo, eu tenho uma equipe já multidisciplinar, né? Sim. Eu só não tenho enfermeira, mas eu tenho psiquiatra, psicólogo, sou eu que sou terapeuta, tenho assistente social, tenho outros terapeutas. Então, lógico que não pode ser um caso muito grave. Sim. Porque se for um caso muito grave, vai ter que ficar numa clínica mesmo, né? Sim. Ou em qualquer outro lugar. Agora, na residência terapêutica, se for um caso que a pessoa está com a parte cognitiva conservada, que a pessoa precisa daquele suporte emocional, daquele apoio diário, né? Porque eu faço o papel do ego auxiliar, né? Então, assim, o meu trabalho de ego auxiliar é o seguinte, eu sou acompanhante terapêutico, então eu pego a pessoa e levo para o shopping, levo para a praia, entendi. levo para o vôlei. Né? Eu sou assim, tipo, não tenho... Sabe aquele idoso que precisa de um acompanhante? Que sozinho não dá para ele ficar? Sabe aquela criança que de 5 anos, você não pode deixar ela sozinha, precisa ter uma pessoa do lado? Então... É o dependente químico eu sou esse suporte, esse ego auxiliar para o dependente químico. Porque o que acontece? O Serginho Ronjakoff ficou 10 meses internado. Então, como que foi a minha entrada? Eu entrei, peguei ele depois do surto, levei ele para Copacabana, para o Leblon, tomei uma água de coco, fortaleci o emocional dele e fiz ele querer se tratar. Porque na hora a pessoa não quer se tratar. Eu não fui julgar, acusar e condenar, porque isso a sociedade já faz. Então, eu fiz algo diferente. Eu falei, cara, o que você acha de você se tratar por um tempinho? Ele falou assim, eu acho legal, poxa, não sei o quê. Aí eu fiz ele querer, eu faço a pessoa querer o que é melhor para ela. Né? Despertar, né? Despertar. Eu ajudo nisso. E aí, nisso, ele falou, eu vou. Aí foi ficando. Aí depois de um mês queria sair, aí ficou mais uma semana, ficou mais um mês. Enfim, ele ficou lá o tempo que tinha que ficar, 10 meses. Quando ele saiu, ele foi para o spa. Ele ficou comigo 45 dias. Foi. Mas eu era a sombra dele, entendeu? Tem algum tempo, assim, limite? O ideal, ele ficou muito tempo, não é legal.
porque a gente aprende muito na prática, né? Uhum. Então, eu aprendi que 45 dias é muito tempo no spa. O ideal no spa é igual uma viagem internacional. Eu fui para Dubai, fiquei 30 dias, não é o ideal. O ideal é ficar 15, 10, porque você fica muito mel, enjoa, você fica enjoado. Eu não aguentava mais Dubai, foi maravilhoso, mas não aguentava, porque eu fiquei 30 dias lá, é muito tempo. Eu quero ficar assim, sem aguentar Dubai. Pô, o ideal... Aí depois eu fui pesquisando e falando com as pessoas que viajam muito, elas falam que o ideal é de 10 dias. Pra dar vontade de querer mais e você voltar, entendeu? Então, dar aquela dose de dopamina, depois conhecer você volta, tudo. Pô, faltou esse lugar, faltou esse, faltou aquele. É pra você ficar sempre com um olhar de turista. Olhar eu de tenho turista. isso. Porque eu fico um pouco lá, um pouco cá, e quando eu venho pro Rio, eu fico, ai, o Rio de Janeiro é tão lindo, não sei o quê. E aí quando eu volto pra Ilhéus, eu fico, ai, a Bahia é maravilhosa, eu não quero nunca mais sair. Porque você aí sente sempre, saudade, né? Em êxtase, né? Mas pra você ver a ilha, você tem que sair da ilha, né? Eu costumo falar isso, é legal isso. Essa metáfora é legal, porque quando eu fui para São Paulo agora, fiquei 9 dias lá, senti uma saudade da minha casa. Você é do Rio? Saudade do Rio, sou carioca. Eu morei já em São Paulo. Carioca. Ó, vamos mandar um recado aí pro pessoal, porque eu acho que a gente estourou o tempo aí. Mas é porque o papo tá muito bom, entendeu? 10 minutos, pronto. Pô, caraca, que maneiro. Agora foi rápido, né? Passou muito rápido. Já passou aqui mais de 1 hora, eu acho. Deixa eu te falar, e como que é esse lance de... Você pensa em morar no Rio, quando você viu sua mãe aqui? Eu conheci sua mãe, né? Ela não quer você aqui, não? Não, ela quer, ela fica tentando me conquistar de novo. Mas eu acho que eu não volto, não. A Bahia... Não tem como explicar a Bahia. Você chega... E eu sou baiana, né? Eu morei muito tempo aqui no Rio. É Ilhéus mesmo, né? Sou ilhéense. Eu morei muito tempo em Salvador e no Rio. Não morei muito tempo em Ilhéus, não. Mas o baiano, ele tem aquela... arretado, sabe? De chegar, de fazer acontecer, de conversar. As pessoas se veem na rua. Cara, é uma coisa totalmente diferente do Rio. Aqui tá todo mundo correndo, né? Correndo, resolvendo alguma coisa. Tem que pegar metrô, tem que pegar não sei o quê, tem trânsito, blá, blá, blá. E lá não. Lá você vai, pelo menos Ilhéus, né? Você vai resolver um negócio no banco, encontrou com alguém na rua. Oi, tudo bem? Como é que você tá? E menino, como é que tá fulano? E a casa de não sei o quê? E aí tanto papo acontece, tanta coisa acontece, que o que você tem que resolver? Aí vai resolver amanhã, não sei o quê. Aí no início eu fiquei assim, gente... Resolve amanhã. Eu tenho que resolver meus negócios. Eu tô aqui no ritmo, né? Do Rio de Janeiro, da cidade. Passou o dia. Aí passou os dias, passou os anos, eu falei assim, nossa, tão bom viver aqui, assim, desse jeito, que de um jeito que eu não quero voltar mais pro Rio, sabe? Eu gosto de morar lá. Morar perto da praia, se andar, tá ali do lado. Tem lugar que a gente escolhe pra morar, né? Pra viver, né? Porque tem, acho que é qualidade de vida. Você tá num lugar onde você se sente tranquilo. E você faz esporte lá? Faço. Cadê a foto dela, meu Deus do céu? Yoga. Caraca, eu já ia fechar o negócio assim. Já lutei jiu-jitsu, já fiz um bocado de coisa. É mesmo? Você sabe lutar? Sei lutar. Eu era gordinha aqui, ó. Eu pesava, foi quando eu saí do meu relacionamento, né? Aqui você estava no relacionamento abusivo, né? Tava. Angústia, e aí era sobrepeso, que eu tinha muita compulsão alimentar. A doença da compulsão, meu Deus do céu. Comia desesperada, sabe? Ansiedade. Numa ansiedade também. E, assim, ter saído disso aqui, pra mim, foi uma das... Porque não é só o exercício, né? Não é só a alimentação. É a forma como você enfrenta os desafios, como você tira de onde você acha que nem treina todo dia. Treino todo dia. Constância, né? Academia. Constância, disciplina. Mas é pela cabeça, sabia? É, né? É muito mais pela cabeça. Mente, foco, né? Cara, você tá ali. Aí você faz 8 repetições. Aí você se força a fazer 10, a fazer 12. Você vê que você consegue. No outro dia você consegue melhor ainda do que você fez no dia anterior. E você vai falando pra sua vida, cara, parece um obstáculo, mas eu consigo. Eu consigo lidar. Sabe, a mente vai começando a enxergar de um outro jeito. Sim. Que eu acho que não é o físico mais. Então, e o esporte libera dopamina, serotonina. Libera. É muito ajuda importante. No sono, ajuda na qualidade de vida, ajuda a neurocircuitaria, né? A funcionar melhor. Então. Eu costumo falar que numa clínica de tratamento eles trabalham 3 pilares, né? O sono, que tem uma função reparadora,
o esporte que libera dopamina, serotonina, né? E a alimentação, E né? a E como que alimentação. tá a sua alimentação? Conheci ela comendo rúcula. Rúcula e ovo. Rúcula. E eu botando um bocado de mostarda ali por cima. Como que tá a sua alimentação? Quanto tempo foi aquela diferença lá? A diferença Você falou pouco foi tempo ali. de 1 ano e pouquinho. Assim, eu fui morar sozinha, né? Então, eu saí da casa de mãe com as regalias, já tudo- é... Tudo na mão ali. Oxe, eu comia só abóbora e quiabo no início, porque eu só sabia cozinhar isso. Aí depois fui aprendendo e tal. Mas hoje em dia, como muito bem. Eu acho que eu como pra me sentir bem, sabe? Antes eu não podia, não aguentava... Cara, eu não aguentava subir um degrau, uma ruma de escada. Meu coração já ficava batendo. Sim. Eu não aguentava fazer as coisas que eu tinha vontade. Eu não tinha nem vontade, às vezes, né? De ir. Então, Sim. porque eu me sentia tão incomodada com o meu corpo, com a minha pele, da forma como eu tava. E aí, eu acho que hoje em dia eu me alimento bem porque eu gosto, sabe? Você não janta, né? Não janto. Janta? Janto, como um pratão. É Mas mesmo. alface, Depois legume. passa a receita aí. Passa. É só comer muita fruta, muito legume, é tranquilo. Manda Juro outra pra você. foto aí. Tem mais alguma, não? Uma dose de esperança. Aí, na praia. Que Isso aí é a foi, praia Ilhéus? perto de casa, é. Lá perto de Caraca. casa. Aí eu faço isso, vou pra Você é no praia. hospital lá, né? Isso. Você trabalha como enfermeira, né? Ainda não trabalho, eu estagio, né? Eu sou Ah, estudante estágio, é. ainda. Não, eu tô falando, você pega a prática, né? Isso. Ai, que Ai, legal, né, isso, cara? cachoeira. Você parece estar tão feliz do que você faz, né? Eu tô muito realizada. Caramba, que Você vê legal. O que que- te motiva, assim? O que me motiva, Ela tá sempre feliz, assim. eu acho que assim, Você se encontrou, propósito, né? tá viva. Tá viva me motiva. Você encontrou seu propósito, assim. de vida. Encontrei o meu propósito, encontrei o meu sentido, sabe? Há um tempo atrás eu era meio perdida, não sabia o que eu queria, qual que era o meu rumo. Você é tão nova e encontrou o seu propósito. Eu queria ter encontrado meu propósito mais cedo, cara. Pô, eu encontrei. Demorou um pouco, mas eu Demorou. encontrei. Mas eu acho que é a jornada de cada um, sabe? As coisas É, acontecem muito Verdade. porque eu acho que você não encontra o seu propósito, assim. Ele que Eu te não encontra. sei. Eu não sei se eu encontrei meu Dizem propósito. que é isso, sabia? Que ele que Mas te encontra. É você que encontra todo falam mundo também. atrás do propósito. É ele que te acha. Eu acho que é meio que a vida é essa Você encontra caminhada, ele de né? acha, né? Atrás, correndo atrás do seu propósito. Porque o negócio é quando a gente Ele vive te- assim, ó, de olho fechado. Viveu assim, aí você vai passando as coisas e vão acontecer. Porque tem aquilo, né? Às vezes a gente não quer assumir uma responsabilidade sobre as coisas que estão acontecendo na nossa É vida. fugir, né? Por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço isso. Só que quando você faz isso, você se isenta da possibilidade de mudar. E É. aí eu comecei a encarar as coisas, comecei a falar, por que eu agi assim dessa forma? Por que isso sempre acontece comigo? Pra quê? Não, o pra quê eu acho legal também. Às vezes eu fico assim, pra que eu falei isso? Pra que eu fiz isso? Pra quê? Aí eu falei isso pra uma amiga minha, falou, Sandro, eu tenho 50 anos, por que você não me avisou isso antes? Se eu descobrir esse pra quê aí com 20, eu teria evitado várias coisas da minha vida, porque se a gente se questiona, pra que eu vou viajar para aquele lugar? Pra que eu vou sair com aquela pessoa? Pra que eu vou lá fazer isso? Exatamente. É uma reflexão, né? Que às vezes não tenho. Você está indo, mas você de repente nem quer ir. Ou está indo por inércia. Conveniência, né? conveniência. A gente tem medo de assumir. A gente, na verdade, Fugindo da gente. Né? fugindo da gente, total. E esse negócio de se perguntar é justamente quê? a psicologia, né? É, Quando se você questionar. para falar assim, cara, por que eu tô fazendo as coisas que eu tô fazendo? Isso vai me levar aonde? Isso vai né? me levar aonde? Qual o motivo? Por que eu... E aí, o que me guiou foi meio que isso, né? Eu vi tudo que aconteceu comigo no hospital, ter visto muita gente ali lutando, batalhando pela vida, me fez me perguntar isso. Por quê? Por que eu tô acordando todo dia? Qual o motivo de Só eu estar? comer, dormir, sabe? Não tem. Qual que só é o isso. meio disso? Tudo bem que eu tenho que estudar, que eu tenho que lavar a casa, eu tenho que lavar banheiro, não sei o quê, eu tenho mil problemas, mas no meio disso eu não posso viver. Eu não posso parar e conversar com alguém, eu não posso parar e olhar no olho de alguém, Sim. eu não posso ver a vida, sentir Sim. ela. Isso aqui, a vida não é um prazer? Sim. Então acho que eu encontrei o meu prazer nisso, na Ai, vida. Que show! Quando a gente compartilha, a gente está construindo conhecimento, né? É muito legal. E o ouvido mais próximo é o nosso. Aí um amigo meu perguntou, você sabe por que a panela de pressão não explode? Panela de pressão.
Eu falei, por quê? Por causa da válvula de escape, né? É importante a gente colocar para fora. O furúnculo só para de doer depois que você espreme. Verdade. É porque você coloca para fora. Então, tem muita gente dentro de casa, trancada dentro de si mesma, precisando colocar para fora. E é importante achar o lugar certo, né, para colocar para fora, né? A pessoa certa, de repente uma terapia, de repente uma outra pessoa que você confia, mas não guarda tudo para você não e coloca para fora. É mesmo. E eu desejo uma dose de esperança. Vamos fechar aqui com chave de ouro. Muito obrigada. Beijo. É isso. Feliz. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Uma dose de esperança. E hoje eu vou entrevistar nada mais, nada menos que uma pessoa sensacional. Não, essa pessoa, desculpa, vocês não vão conseguir adivinhar quem é. Todas as pessoas que eu entrevisto aqui, elas são especiais, ela tem uns dons maravilhosos, tem umas histórias de superação, mas essa mulher é um anjo na minha vida, é a mulher mais importante da minha vida. Quem me conhece sabe, quem me segue sabe, é a dona Sandra, minha mãe, terapeuta Sandra Barros. Tchim, dá um tchim. Aí. Brinde, saúde, paz. Aí, tá vendo o filho agora sóbrio, Isso. essa nova maneira de se viver. Tem muitas mães que estão com os filhos nas drogas, no álcool, né? Em qualquer tipo de vício aí, que rouba os sonhos e atrapalha a vida das pessoas. Tem muita mãe sofrendo em silêncio, como você também sofreu comigo. Foram 20 anos de sofrimento. Quem não me conhece, eu vou falar aqui de novo, né? Eu vivi 20 anos nas drogas, tive 3 overdoses. Eu tinha muita esperança que um poder superior ia trazer ele e ele ia voltar a ser uma pessoa normal, sem o vício da droga. Será que ele vai voltar vivo? E eu ficava com aquela esperança que ele voltasse vivo. Mas aí eu estava triste, começava a chorar, eu não podia voltar para casa. Porque se eu voltasse para casa, as irmãs iam ficar bravas comigo e falavam, você não sabe criar um filho, por que você não soube criar o filho? Então, eu levava toda a culpa que não soube criar esse filho. Então, eu me sentia assim com aquele fardo pesado, né? Porque quem se droga, que são as pessoas que usam droga, elas ficam anestesiadas. Mas nós, mãe, não ficamos anestesiadas. A gente sofre. Você viu o sofrimento da codependência, né? A família é codependente, dependente do dependente. Então, a mãe sofreu sem usar droga, sóbria, com o sofrimento do filho, ainda sofreu que não podia chorar dentro da casa dela, tinha que chorar numa praça, porque senão a outra pessoa da família ia cobrar ela. Então, sofre de tudo que é lado, né? Então, o codependente sofre muito. É autoculpa também. A mãe nasce com essa autoculpa. O que eu fiz de errado, né? O que eu fiz que eu não soube criar esse filho? E as outras não estão usando droga. O que eu fiz de errado? Então, você fica assim, se perguntando. E quando eu, nesse dia, estava muito triste, eu desci até uma praça que tinha, sentei ali, falei, meu Deus, eu acho que eu vou querer ser moradora de rua, porque aí eu fico aqui, alguém passa, dá um pão, alguma coisa, eu não preciso mais voltar para casa, eu não estou mais aguentando essa pressão, todo mundo me culpando. Eu, nessa época que eu consumia droga, não passava pela minha cabeça que minha mãe estava vivendo isso, né? Porque eu achava que eu fazia mal só para mim. Não passava pela minha cabeça. Para mim, minha mãe estava tendo vida normal, né? Eu sumia. Me lembro que teve uma época que eu pedi dinheiro para comprar pão, eu não voltava com pão. Você não voltava para casa, não sabia se você estava vivo ou morto. Eu ia pelas praças procurar para ver se tinha um jornal cobrindo algum corpo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou aguentar se eu ver isso, né? Mas eu ia procurar. Aí, de repente, você teve uma vez que voltou um mês depois. Eu não sabia nem se você estava vivo. No consumo de drogas, eu costumo falar que usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Então, eu ficava usando droga de casa em casa, no consumo, sem saber se minha mãe precisava de mim ou não, se ela precisava de uma notícia ou não. Então, tem muitas mães nesse momento, né, sofrendo. Qual o recado que você dá para essas mães aqui? Eu dou um recado que as mães não desistam dos seus filhos, porque eu nunca desisti do meu. E olha, hoje o meu, como instrumento, né, ele ajuda as outras pessoas. Ele não é um Deus, mas ele é uma pessoa especial
que hoje pode ajudar as pessoas a saírem da lama que ele estava, e muitas mães vão ficar muito felizes com esse resultado. Porque eu, na verdade, eu tive um sonho, uma vez que eu estava numa luz, uma luz me iluminava muito, muito, e o meu filho estava assim, a uns 2,5 metros de mim, patinando numa lama. E ele estendia as mãos, esticava assim e fazia assim, pedindo socorro para mim. E eu não conseguia chegar até essa lama, nem ele conseguia chegar até mim. Quando eu larguei o consumo de álcool e drogas, eu comecei a resgatar a minha família, resgatar minha autoestima, minha autoimagem, minha autoconfiança. Então, usar a droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Depois de todo esse sofrimento que eu causei para minha família no consumo de drogas, hoje eu levo minha mãe no salão, levo minha mãe para viajar, levo minha mãe para tudo que é lugar, compro presente para ela, dou uma volta de carro com ela. Então, assim, eu faço a restauração e a reparação para uma pessoa que sempre me amou, né? Que nunca desistiu de mim. Na época que eu desisti de mim, ela não desistiu, né? Eu queria me matar, me suicidar, e ela não desistiu de mim. E ela falou: filho, eu vendo a minha geladeira, eu vendo qualquer coisa, mas eu quero você vivo, né, mãe? Como foi? Eu venderia o apartamento, mesmo sem estar quitado, mas eu falei, eu vou vender o apartamento, a gente mora de aluguel, mas pelo menos você vai para uma clínica para ver se você... Filho, o que você perde de você aceitar a minha ajuda? Foi uma pergunta que mudou minha vida, né? Como foi isso aí? Eu estava sentado na cama. Aí você deu um impulso assim, levantou da cama e falou, eu vou. Aí pronto, aí nós íamos para 3 palestras espiritual por dia. Não ia uma só, não. Ia 3. Eu quero te agradecer, te amo. Quer falar alguma coisa para as mães? Quero falar que vocês não desistam do filho de vocês, porque vale a pena. Eu vi já meu filho na lama, na escuridão, mas tinha fé que ele ia chegar na luz. E hoje ele é luz. Legal. E ajuda muitas pessoas e eu ajudo ele junto. Tudo que ele estuda, eu também quero estudar, para poder fazer junto. E hoje a gente é feliz. Vale a pena. Verdade, pessoal. Vale a Um pena. beijo, vale a pena. Beijo para vocês, beijo para as mães. Tchau, tchau. Tchau, tchau.